Sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 4, versículos 14 ao 21, que diz assim: Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês se acabaram de ouvir. O que está acontecendo aqui nessa passagem, né? Jesus ele volta para Galiléia e vai para Nazaré. E é interessante que num dia de sábado ele entra na sinagoga e o texto cita aqui como era do seu costume, ou seja, provavelmente Jesus ele ia constantemente nas sinagogas, e isso é um exemplo muito interessante para nós, né? Muitas pessoas hoje em dia acreditam que elas não precisam frequentar a igreja e coisas do tipo, que elas mesmas são a igreja, então elas não precisam dessa vida em comunidade da igreja, mas o próprio Jesus, ele deixa o exemplo que ele visitava constantemente as sinagogas, né? Aqui o texto fala que era seu costume ir na sinagoga aos sábados. E ele levanta para ler. O manuscrito de Isaías. É interessante que ele se levanta, ou seja, ele fica em posição de respeito mesmo diante desse livro do Antigo Testamento inspirado por Deus. E aí ele lê, né, o livro do profeta Isaías. E ele lê algo muito interessante, que é algo que fala dele. E essa é a passagem: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, Isaías, nessa passagem, ele está falando de Jesus. E uma das provas que eu acho mais legais para mostrar como Isaías, nesse caso, ele está falando de Jesus, é a própria cura dos cegos. E isso é um ponto muito interessante. Tente agora, em um exercício mental, lembrar de alguma cura de cegos no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento tem vários milagres e coisas maravilhosas que acontecem nesse período. Contudo, e você não vai conseguir lembrar, não há nenhuma cura de cegos durante todo o período do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento não cita uma cura de cegos sequer. E por que isso? Porque curar cegos era uma das coisas que o Messias faria. E por isso que quando Jesus começa a curar cegos ao longo dos evangelhos, em tese, isso deveria ficar claro para todo mundo que tivesse lido os profetas e todos os livros do Antigo Testamento que falaram sobre o Messias, que Jesus era esse Messias prometido, que Jesus era o cumprimento das profecias de Deus do Antigo Testamento, porque ele estava curando cegos, e isso era uma coisa que só o Messias faria, só o ungido do Senhor, né, que vem para libertar, para pregar as boas novas aos pobres, as boas novas do perdão de Deus, da salvação, proclamar a liberdade dos presos, né, a liberdade dos presos em seus pecados, para a recuperação da vista aos cegos, que é essa característica que o Messias teria, né, de curar os cegos. E quando Jesus faz isso, ele faz muito isso ao longo dos evangelhos, né? Nós temos várias curas de cegos ao longo dos evangelhos. Isso deveria ficar claro para essas pessoas que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. E aí ele lê
esse texto, e aí termina: e proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, não é necessariamente o ano específico, mas a época da salvação. O Messias chegou. E aí ele lê, fecha o livro, né, devolve o manuscrito, o manuscrito mesmo, devolve ao seu assistente e se senta. E aí ele começa a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, lá estava o cumprimento das promessas de Deus do Antigo Testamento. Lá em Jesus estava o cumprimento das promessas de Deus, né, de promessas escritas aí, Isaías 700, 600, 500 anos antes de Jesus, ou até antes desse período, né, como, por exemplo, vários textos dos Salmos que falam de forma poética de coisas que o Messias sofreria. Né? Eu já comentei em outro devocional que nós temos 312 profecias do Antigo Testamento que foram escritas muito tempo antes de Jesus nascer, né? Até 1000 anos antes de Jesus nascer. Nós temos 312 profecias cumpridas por Jesus, né? Muitas que não dependia dele, como por exemplo nascer em Belém, como fala lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, ou várias referências poéticas que a gente encontra nos Salmos sobre o que o ungido de Deus sofreria, que ele teria mãos pregadas, que o seu coração seria transpassado, que dividiriam sortes pelas suas roupas, e tudo isso muito bem documentado. Jesus, ele é o cumprimento das promessas de Deus, e esse texto é claro em mostrar isso. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Que nós possamos ser gratos por Deus prometer enviar o seu ungido, o Messias, e cumprir a sua palavra por meio de Jesus. Deus abençoe e até o próximo devocional.